Paz e luz. A religião, a principal política mundial de todos os tempos. Vamos conversar sobre a religião. O que é religião? Quem inventou a religião? A religião foi inventada ou ela surgiu naturalmente durante os tempos que o homem veio a existir? Qual foi o primeiro povo a ter religião? Quem foi que inventou a religião? Deus, o diabo, o homem? O que é religião? Religião é algo ultrapassado. Religião seria algo de gente burro, de povos subdesenvolvidos. Então vamos ver esta questão. Sabemos que religião vem do religare, ou seja, ligar novamente. Isso é um sentido teológico. Porém, vamos em um sentido antropológico. Vamos viajar durante os tempos e as épocas falando sobre religião. O termo mais comum utilizado para religião é grupo de pessoas que possuem uma doutrina particular e que segue uma doutrina. E é uma cultura baseada nesta doutrina. Ao contrário que muitos pensam, a religião é a principal política mundial de todos os tempos. É isso que você vai ver agora. Você vai perceber que a religião foi e é a principal política mundial. Ela é a principal política mundial de todos os tempos. Vamos ver, né? Sempre foi a principal política mundial. Vamos ver. A maioria ou as maiores construções mundiais são de cunho religioso. Tem por base princípios religiosos. Vamos ver. Pirâmide do Egito. O Egito misturava uma espécie de religião e ciência ao mesmo tempo. Algo extremamente profundo que hoje, atualmente, centenas e centenas de estudiosos, egiptólogos, vivem estudando o Egito, suas religiões, crenças, ciência, porque a religião do Egito era misturada com uma ciência que nós não conseguimos explicar. Então as pirâmides são verdadeiros túmulos, templos à vida eterna. Além de ser grandes túmulos, eram também habitações de homens considerados deuses e cheias de deuses, cheias de ciências diferentes da que conhecemos hoje. Então as grandes pirâmides, com todos os seus mistérios, são o culto à religião. Ao contrário que alguns ateus querem denominar a religião de algo de povo burro, de povo que não tem o que fazer, de povo indouto. Os egípcios dão uma surra em qualquer povo do mundo. Mas a religião era o princípio básico das sociedades egípcias. E os sacerdotes, reis e toda aquela sociedade viviam ao redor de algo que poderíamos chamar de religião. As pirâmides maias, do mesmo jeito. As pirâmides maias é um culto à religiosidade, que nós não sabemos se foi realmente aquele povo chamado Maia, devido ao descobridor, aquele que o descobriu, mas se foi um outro povo anterior a eles que construíram aquelas pirâmides que tem números cabalísticos, tem ciência, tem descrições antiguíssimas, línguas que ninguém entende, símbolos que ninguém entende. Do mesmo jeito que o Egito é algo extremamente misterioso e as pirâmides maias algo extremamente misteriosa, com ciências desconhecidas por nós. Mas a base do povo maia era a base da sociedade maia, era uma base religiosa. Vejam vocês. Então, construções astecas, né? E as linhas de Nazca, puxa vida, aquelas linhas são beija-flor, aranhas, macacos, né, que faziam parte da religião daquele povo. Só que esses desenhozinhos feitos no deserto,
Alguns deles chegam a 500 quilômetros. Eu falei 500 quilômetros. E alguns desenhos só são vistos em cima de aeronaves. Como é que aquele povo fez aquilo? Ninguém sabe. Como é que os egípcios descobriram os planetas? Ninguém sabe. Como é que os maias tinham o calendário mais certo da região? Ninguém sabe. Como é que as linhas dinásticas foram construídas? Ninguém sabe. Mistérios e mistérios. Porém, a base daquela sociedade dinástica era uma sociedade religiosa. Pois bem, ao contrário do que alguns queriam denominar a religião de coisas de povo burro, uma política de um povo burro, vemos aí povos extremamente inteligentes que tinham por base uma religião, a crença num ser superior, né? Vamos viajar para o Brasil. Aqui no Brasil, qual é o principal símbolo do Brasil? O principal símbolo do Brasil é o Cristo Redentor. E o Cristo Redentor é o quê? É um símbolo religioso. Então, queira ou não, mostra a religiosidade do Rio de Janeiro, a religiosidade do Brasil. Principalmente do Rio, onde as igrejas crescem em demasia. O povo acredita, o povo é um povo crente, ou seja, acredita nas coisas. Então vamos lá, os colossos, que existem vários no Egito, colossos de Memo e outros colossos nessa sociedade antiga, são de cunho religioso. Templos gregos nem se fala. Olha, os gregos são pais da democracia, os romanos são os pais do direito, mas eles também viviam sob um piso religioso. Templos e mais templos gregos, templos em Atenas, templos em toda a Grécia, eles viviam em cima da religiosidade. Mas eles não foram inteligentes para criar a democracia? Os próprios romanos não foram inteligentes para criar o direito romano? Que hoje você, se você for estudar advocacia, você vai ter que estudar o direito romano, a pax romana, a visão romana. Mas Minerva era a deusa romana. Os gregos tinham deuses e mais deuses, deuses e mais deuses. A Ilha da Páscoa, que é uma ilha magnética, que ela já foi comprovado que ela tem tendências magnéticas e emite sons e emite vibrações magnéticas e recebe também. Aqueles bonequinhos de 10 metros, 15 metros de altura, né, de pedra pura, que foram feitos em lugares que nem com cabo, até com o cabo, para você tirar aquelas pedras com o cabo seria difícil, né? Eles falam que fogo emana, sacerdotes que tinham poderes mentais e faziam aqueles bonecos se levantarem e os bonecos vinham andando, ficavam no lugar. Bem, todos dizem isso lá. A Ilha da Páscoa, a base dela é religiosa. Pois bem, templos indianos, você nem fala. A Índia é um dos maiores países do mundo, perdendo somente para a China, e é um país extremamente religioso, com milhares de religiões, crenças, e as pessoas vivem ao redor de uma crença. Templos, né? Os geoglifos no Amazonas foram descobertos no Amazonas geoglifos, que são símbolos, né, geográficos, símbolos matemáticos encontrados no meio da floresta amazônica. A floresta está sendo devastada, então esses símbolos estão sendo descobertos. E estes símbolos foram feitos antes da floresta amazônica estar lá. Puxa, e tudo indica que são geoglifos de cunho religioso, ou uma religião que misturava religião e ciência. Pois bem, todos povos, todos aqueles que foram descobertos no planeta, né, povos antigos, tinham por base religião ou tinha religião. A religião verdadeiramente é a principal política de todos os tempos. Você vai ver isso e vamos continuar na história. Você já viu
construções, que as principais construções mundiais são de cunho religioso, né? Mas vamos para mais uma questão para comprovar esse nosso pensamento, que a religião é a principal política mundial. Vamos lá, né? Os povos mais sábios do mundo tinham a religião como centro de sua sociedade e de suas vidas. Vou repetir, os povos mais inteligentes do mundo tinham como base a religião, base de suas vidas, da sua sociedade. Vamos ver alguns. Vamos lá para trás. Os Ubaidas, que julgam ser povos anteriores aos Sumérios. Os Ubaidas, nas suas descobertas arqueológicas, encontramos requisitos de religião fortíssimas nesse povo chamado Ubaidas, ou marrões, ou cor de barro. Era um povo cor de barro, geralmente um povo muito inteligente. Por que muito inteligente? Por quê? Porque eles sabiam as posições dos planetas, tinham calendários perfeitos, eles sabiam números cabalísticos. Eles sabiam números cabalísticos, utilizavam-se deles e outras ciências que ainda estamos estudando para descobrirmos o que era de fato. Então os Ubaidas tinham como base a religião. Os sumérios, tão falados, sumérios com seus calendários, seus mapas astrais, de estrelas, seus muitos deuses. Ou seja, nas escavações sumerianas se encontram muitos deuses, muitas estátuas, muitas representatividades de divindades. Então os sumérios e os Ubaidas foram povos antiguíssimos, muito anteriores aos egípcios, e super, ultra, mega inteligentes. Inclusive, há desconfiança que entre os sumérios e os caldeus vieram o povo judeu, e que Sara era uma princesa sumeriana. Então os sumérios eram bons para reproduzir, porque eram povos considerados inteligentíssimos, sábios, uma raça sábia. Mas eles tinham por base a religião. Vamos para outro povo? Os caldeus. Os caldeus tinham deuses e mais deuses, crenças em divindades, crenças em poderes acima deles. Então a base da sociedade caldeia era a religião. A sociedade egípcia, porque é o seguinte, o Egito ele foi dominado por vários povos. Então o Egito, muitas vezes esses egípcios que estão aí não são os construtores das pirâmides. Por que eles não são os construtores das pirâmides? Porque os construtores das pirâmides, segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, é um povo pré-diluviano. Mas, vamos dizer que não seja, mesmo assim houveram no Egito várias dominações. Eles dominavam, pegavam os sacerdotes e controlavam a religião e absorviam a religião daquele lugar. Então o Egito passou por várias dominações. O povo que habita hoje no Egito, ele não é o povo que construiu as pirâmides, com certeza. São povos que vieram dominando aquela região. E muitos deles brutos, sem tecnologia nenhuma. Mas a gente sabe que o povo egípcio tem um princípio antiguíssimo, e esse princípio antiguíssimo aponta para um povo estranhamente sábio. Um povo que sabia mumificar, que hoje ninguém sabe mumificar como eles mumificavam. Um povo que usava a força dos planetas, sabiam que a existência dos planetas, sabiam a movimentação da Terra. Um povo extremamente misterioso. Alguns chegam até a dizer que havia extraterrestres nas pirâmides. Veja bem, com extraterrestre ou sem extraterrestre, havia e ainda há até hoje um mistério muito grande com esse povo, o povo que habitava nas pirâmides. Porque existe uma civilização de pirâmides na China, no Brasil, na América Central e no Egito. Então houve como se fosse uma época de civilização de pirâmides. E aí depois ninguém sabe se perdeu na história ou o dilúvio veio, cobriu muitas delas. Pois bem, os egípcios passavam o dia todo pensando no além. Há registros, livro dos mortos,
como eles embalsamavam as pessoas e preparavam a pessoa para a vida eterna. Os egípcios não acreditavam na reencarnação. Preste bem atenção. Os egípcios não acreditavam na reencarnação. Os egípcios acreditavam na vida eterna. E por isso eles embalsamavam os seus reis, juntamente com os escravos e tudo mais, porque eles acreditavam numa vida além dessa que nós estamos vivendo. Então eles passavam o dia todo discutindo como é que era lá, faziam um livro dos mortos para que o morto se guiasse. No Egito já havia o conceito do juízo final, que era o Deus fulano de tal que iria pesar as almas que tivessem errado no peso, então seria jogado numa fornalha de fogo. Então os egípcios têm uma religião bem formada, que tem princípios muito parecidos com os princípios que hoje nós temos. Por exemplo, há até pessoas que dizem que Moisés trouxe do Egito muitos princípios da religião judaica, que depois passou para o cristianismo. Outro povo também que nós encontramos nas datações antigas são os alquimistas chineses. Os alquimistas chineses foram os responsáveis pela criação do vidro, da porcelana, da habituração do dente, né? A alquimia chinesa é a coisa mais espetacular que existiu. Mas só que esses alquimistas chineses, que eram os químicos antigos, os químicos chineses, eles tinham por base a religião, eram secretos, não entravam mulheres, suas reuniões eram na lua nova, na lua cheia. Era um tipo de uma religião. Então, a base dos alquimistas chineses, que perseguiam a transformação do chumbo em ouro, né? E hoje nós sabemos que isso é possível através da alteração do número atômico da substância, mas eles perseguiam fazer isso no Cadim, que é uma panela feita com lava vulcânica. Pois bem, os alquimistas chineses que inventaram o vidro, a porcelana, o alumínio, o ferro, as dosagens do ferro e inúmeras invenções que você usa hoje. Você está usando hoje o vidro da tela do seu computador, foi inventado pelos alquimistas chineses. O plástico que arrodeia o seu computador foi inventado pelos alquimistas chineses. Caras, vou dizer assim, caras super inteligentes. Eles tinham por base a religião. Os samurais, eles tinham uma espécie de uma religião secreta. Eles acreditavam em divindades e viviam, não eram muito como os alquimistas chineses, né, que tinham toda a sua crença em algo além daquilo que eles conheciam. Os samurais também tinham a sua crença, a base dos samurais tinha uma base religiosa também. Os chineses, extremamente religiosos, templos enormes, com cultos lotados de gente, já que na China tem gente pra dedéu, né? Então os chineses tinham e têm ainda por base a religião. Pois bem, está sendo provado aí para você que a religião sempre foi a principal política mundial. A Índia nem se fala, né? A Índia nem se fala. A Índia tem centenas e centenas de religiões diferentes. E o povo indiano é um povo religioso. E alguns dizem que a religião seria coisa de gente burra, né? Nós estamos vendo que a religião foi e ainda você vai ver agora, a principal política mundial. Tribos isoladas nas florestas, nos desertos, foram encontrados povos super, mega, ultra isolados, e esses povos tinham religião, pajé, orações, dança da chuva, dança dos deuses e tudo mais. Vários e vários rituais. Como eu lhe falei, tanto os povos que existem, foram descobertos agora há pouco, como aqueles antiguíssimos, têm as suas pinturas rupestres, tem a imagem de figura de fantasmas, de deuses, de cultos, de celebrações e etc e tal. Mostrando que a religião fazia parte principal, era uma das principais, um dos principais eventos da sociedade daquela época. Olha bem, preste atenção. Índios brasileiros, australianos, os aborígenes, todos eles tinham religião. Até os canibais tinham religião. Índios canibais tinham religião? Tinham sim religião. Tinham pajé, tinham orações e etc e tal. Eles só oravam e depois comiam o cara. É interessante, né? Mas tinham religião? Tinham.
Toda e qualquer tribo descoberta no mundo tinha um pajé, um chefe que era o líder espiritual daquele lugar. Tem algumas tribos que eram mulheres, as mulheres aí que eram tribo. Até no filme de King Kong, você vê, né? Assista o filme de King Kong, esse mais novo, você vai ver aquelas meninas entrando em transe e tal. Aquilo ali fazia parte de uma religião, de algo espiritual que eles praticavam. Isso foi baseado em tribos antigas. O cineasta, o escritor, baseou isso em tribos antigas. Podemos afirmar que a política espiritual sempre teve em abundância e preeminência em todos os povos da terra, em todos os reinos da terra. Seria uma política do sagrado. A ideia e a espiritualização das coisas seria algo do sagrado. Interessante, né? O homem sempre caminhou pela história, levando consigo seus deuses e divindades. Os dominadores mais fortes, os reis mais fortes, foram aqueles reis que tinham cunho religioso. Falamos aqui em vários povos, né? Deixamos de citar o povo de Israel, que era uma tribo nômade, uma tribo insignificante, mas eles acreditavam num Deus que prometeu que eles iam ser grandes, e realmente eles se tornaram grandes. Aquele povo que não tinha condição nenhuma de sobreviver há tanto tempo, perante tantos povos bem mais fortes do que eles. Bem, então os líderes que tinham um cunho religioso, esses líderes sempre foram os mais fortes mundiais, né? Agora, a religião, vamos para hoje, today, hoje, agora. A religião está falida, não existe mais religião. Mentira, agora que existe religião mesmo. A religião domina o mundo? Sim, você vai ver que a religião domina o mundo. Hoje, no today, hoje. Vamos ver. O mundo continua sendo dominado pela religião ou pelos religiosos. Por exemplo, grande parte do mundo é católico. Não estou falando daquele cara que fica na igreja. Não, nada disso. Eu estou falando do cara que, no mínimo, simpatiza a religião, beija a mão do padre e o respeita. Encontramos hoje, no Today, hoje agora, homens e reinos poderosíssimos que vão até o Papa e beijam a mão do Papa, mostrando que eles respeitam e se dirigem também pela religião. Grande parte do mundo é dominada pelos cristãos. A outra grande parte, a segunda grande parte, é dominada pela religião muçulmana. Quer dizer, a primeira grande parte é religião cristã. A segunda grande parte é religião muçulmana. E a terceira grande parte é religiões asiáticas. Os asiáticos são religiosos, como a China e o Japão. A Índia, que tem um número que é o segundo país do mundo em população, é religiosa. Então, religiões asiáticas. Então temos aí três partes, três domínios religiosos. Eu queria que me mostrasse um domínio aí. Tal área do mundo não tem religião, eles lá vivem somente. O Japão, tão seco, que os caras não vão nem para a igreja, mas eles têm o respeito aos mortos, eles têm a sua religião, que é uma religião mais apática, mas é uma religião. A China pratica uma religião mais apática, mas tem religião. A Índia, meu amigo, o indiano dorme respirando religião e acorda respirando religião, vive respirando religião. Então, encontramos aí partes do mundo, todas elas dominadas por religião. E a principal até hoje, depois de Cristo, depois do domínio romano, foi a religião cristã. Então, estamos no mundo, né? Então, o mundo continua sendo dominado pelos religiosos. Grupos secretos dominam o mundo. Vamos dizer, Illuminati. Os caras falam do Illuminati, tá? Illuminati pra lá, Illuminati pra cá, tudo bem. Mas se não existisse os Illuminati, outro grupo dominaria. O mundo nunca passou a ser um domínio. Preste atenção, o mundo nunca passou a ser um dominador. Então, se não fosse os Illuminati, seriam outros. Mas os Illuminati têm cunho religioso, judaico, cristão. E também Moloch, ou Dargon, ou Beuzebu, que é o bezerro de ouro. Bem, eles têm a religião deles. Então eles são religiosos. Cultos secretos realizados na Casa Branca, cultos secretos realizados na Inglaterra e tudo mais, mostram que esses Illuminatis
têm religião. Eles não são, nós somos ateus, nós somos... Não, eles têm religião. A maçonaria exige que todos os participantes dela tenham fé em Deus. Então, queira ou não, a maçonaria é um lugar de crentes. Um lugar de crentes, ou seja, eles acreditam. Eles estão ali e acreditam em Deus, têm fé em Deus. Bem, a questão da maçonaria ou não, sim ou não, estou apenas citando que ela é um grupo importantíssimo, super, ultra, mega influente, né, que são os antigos cavaleiros templários, e eles são religiosos. Como eu falei, os Illuminati são religiosos e praticamente dominam o mundo inteiro. O maior, preste atenção, o maior lobby, ou seja, o grupo de deputados e políticos, o maior lobby dos Estados Unidos é judaico. Então, os deputados judaizantes ou judaicos dos Estados Unidos são muitos, e por isso que Israel recebe tanto apoio dos Estados Unidos. Por quê? A maioria dos deputados são judeus, são de religião judaica ou são de religião judaica cristã, ou seja, protestantismo. A maior parte é judaica, e a segunda maior parte do lobby dos deputados americanos são cristãos protestantes. São dos protestantes, origem batista, etc e tal. Pois bem, estamos dominados pela religião ou não? O cara ser dominado pela religião não é ficar dentro de uma igreja, meu Deus, não. Mas acontece que os islâmicos fazem isso, mas esses caras aqui judaicos, do lobby judaico, eles são crentes, eles acreditam numa divindade, em Deus, né? E eles comandam o mundo. Através desses caras aqui, o FMI, no caso os Illuminati, o FMI não trabalha, a verba não sai, empréstimo não sai. Eles dominam 90% dos bancos mundiais, 90% do Banco Mundial. A maioria da riqueza do mundo está na mão desses caras. Preste atenção e você vai ver que o mundo ainda está sendo dominado pela religião. Até somou, né? Até rimou. Preste atenção e você vai ver que o mundo está sendo dominado pela religião, e sempre vai haver, porque da onde seja que, da onde veio a religião, veio muito forte, viu? Não dá para você esmagar. Se você matar um padre, você arruma inimigo até entre os caras mais promíscuos, mais raparigueiros que existe. O cara vai dizer, não, meu amigo, eu sou errado, mas você matou o padre. Ué, quem é o padre? É um líder religioso. Faça alguma coisa contra um pastor, né? Ou seja, aqui no Brasil, Silas Malafaia. Faça alguma coisa contra Macedo. Faça alguma coisa contra o Papa, contra o arcebispo da Igreja Católica. São autoridades que botam no chão qualquer senador. O bispo Macedo tem força de 10 senadores aqui no Brasil, se não tiver mais, viu? Eu não estou querendo puxar saco de ninguém, não. Eu estou mostrando a força da religião. Aonde é que uma instituição financeira constrói templos e mais templos, né? 30 mil reais, 40, 200 mil reais, 100 mil reais de repente? Aqui em Campina Grande encontramos uma igreja que com 2 anos ela construiu um templo com mais de 300 mil reais. Isso das ofertas dos irmãos, sem ajuda financeira de nenhum lugar. Aonde é que nós encontramos uma força tão grande quanto a religião? Pois bem, a religião continua sendo dominada, a religião continua sendo dominadora do mundo. A China, a Índia, cheia de religião, o Japão, cheio de religião, eles ainda continuam ditando regras. Não há nenhuma sociedade não religiosa que domine. Não há, me mostre, não há nenhuma sociedade não religiosa que domine. Todas as sociedades dominantes têm cunho religioso. Chega lá nos Estados Unidos, chega para um candidato a presidente daquele e diga, um candidato daquele a presidente aos Estados Unidos, diga assim, eu não creio em Deus. Ele perde a eleição no outro dia. Ele perde a eleição no outro dia. Então, queira ou não, os caras que acreditam em Deus, que levam em conta, em consideração a religião, eles continuam dominando o mundo e vão dominar por muito tempo. A grana, a La Prata, o dinheiro, os bancos, a política estão na mão dos cristãos. Existem aqueles fanáticos que dizem, não, a religião não se mete. O quê? A religião está dentro da política. A palavra que mais é falado
né, naquelas propagandas eleitorais é Deus. Deus, com força de Deus, com a ajuda de Deus, Deus vai me ajudar. Isso já foi comprovado em pesquisas mundiais, principalmente aqui no Brasil. O que mais se fala nos guias eleitorais é sobre Deus. Mas o que é religião? Todas as pessoas que estudam antropologia vão dar de cara com a religião. O cara diz, eu sou ateu, eu vou estudar antropologia, vá. Mas você vai encontrar religião. Religiões burras, religiões sábias, religiões tolas, religiões nécias, que não gostam de saber de nada. Religiões altamente conhecedoras. Religiosos dominadores, religiosos cruéis, religiosos bondosos, como Gandhi, e outros super mega dominadores religiosos. Mas o que é religião? É a ideia de um ser superior que um grupo ostenta e estabelece suas regras sob estes conceitos transcendentais. Pois bem, vou repetir novamente o conceito geral. O que é religião? É a ideia de um ser superior que um grupo ostenta e estabelece suas regras sobre estes conceitos transcendentais. Então, fica aqui para você esse comentário. Um abraço muito grande. E aqueles que ficam dizendo, eu odeio a religião, eu não gosto de religião, mentira. Ele casou na igreja, a filha dele casou na igreja, o genro casou na igreja, a outra filha casou na igreja, o irmão casou na igreja, o pai casou na igreja, o padre era amigo de fulano, amigo do pastor. Ele pode dizer, até para dizer que é o batata quente. Eu não gosto de religião, coisa de gente burra, tal. Religião é o mal do mundo. A religião é a principal política mundial. E quando une as duas coisas, religião e política, a política partidária, porque é política em tudo, né? Entre o casal existe uma política, entre o pai e a mãe existe uma política, entre o filho e o pai existe uma política. Mas quando essa política religiosa domina a política grupal, aí a coisa pega fogo. Os maiores líderes do mundo, Osama Bin Laden, é um líder político religioso. Por isso até agora os Estados Unidos não matou ele, porque os seus súditos o defendem. Não dá para nenhum dominador dominar sem a política. Até a besta do Apocalipse tem uma besta religiosa e uma besta política. Porque a política não pode viver sem a principal política, a religião. Paz e luz, muita força e sabedoria para você.